Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Nós leremos o verso número 17 somente. E ao longo da exposição você continue com a Bíblia aberta, porque nós vamos expor do verso 17, Deus nos permitindo, até o verso número 31. Mas leremos só o verso número 17, tá bom? Marcos capítulo 10, verso número 17, diz assim para nós: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Oremos. Senhor Deus, graças te damos pela tua santa e gloriosa palavra. Fala no nosso coração. Tire do nosso coração distração, preocupação, inquietação, e nos dê atenção à tua gloriosa palavra. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí para a gente junto passar por esse texto. Eu começo com a seguinte pergunta: onde se encontra a sua confiança? Onde se encontra a sua segurança? Em muitas religiões, culturas e até mesmo entre cristãos, existe uma ideia comum, mas muito errada, de que o homem precisa se tornar digno para alcançar o paraíso. E ele se torna digno através de boas obras, boas ações. Ao mesmo tempo, nós olhamos ao nosso redor e percebemos que na cultura, pessoas têm colocado a sua segurança, a sua confiança em diferentes coisas, como família, dinheiro, trabalho, fama. Então, se de um lado nós temos o homem tentando chegar a Deus pelo que faz, do outro nós temos pessoas sustentando, baseando, fundamentando a sua vida naquilo que elas têm, naquilo que elas possuem. E no fundo é a mesma realidade. É a autoconfiança, é a autojustiça. O homem passa a colocar a sua segurança naquilo que ele faz. O homem passa a colocar a sua confiança naquilo que ele possui. E até mesmo diante de Deus, o homem tem a audácia de chegar se sentindo digno. E isso vai revelando profundas incoerências. Mas esse não é um problema novo. Nesse capítulo, o evangelista Marcos, João Marcos, aquele mesmo que havia andado com Paulo, que havia tido ali um conflito com Paulo, que depois tem a sua restauração, juntamente com Paulo, no fim do ministério de Paulo, mas se aproxima muito do apóstolo Pedro. Muitos entendem que o evangelho de Marcos, mesmo registrado por Marcos, seria então o evangelho de Pedro. Ele andou lado a lado com Pedro. E antes, aqui nesse capítulo, antes dele falar sobre o jovem rico, ele fala sobre as crianças. Jesus recebendo as crianças e afirmando que o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. Ou seja, confiantes, seguros, aqueles que são humildes, dependentes. E logo em seguida nós temos um contraste onde as crianças são assim, humildes, dependentes, confiantes, mas tem um oposto. E Jesus então chega aqui no nosso texto, e o texto passa a tratar sobre temas como dinheiro, como salvação, e lidando com a questão da confiança, da segurança no lugar errado. Lidando com temas tão importantes e discutidos por muito da sociedade atual. E a palavra de Deus, então, através desse texto, nos mostra que Jesus confronta a falsa segurança do homem e revela o poder salvador de Deus. Jesus confronta a falsa segurança do homem e revela o poder salvador de Deus. Veremos aqui então verdades confrontadoras que aprendemos com Jesus aqui sobre a salvação. Em primeiro lugar, verdades confrontadoras que aprendemos com Jesus aqui sobre a salvação. Em primeiro lugar, o homem é incapaz de se salvar. O texto nos apresenta um encontro um tanto diferente. Jesus está a caminho de Jerusalém e nesse caminho um homem, não qualquer homem, corre ao seu encontro. O verso 17 diz assim: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando nós juntamos esse texto, Marcos capítulo 10, com o relato que nós temos em Mateus capítulo 19 e o relato de Lucas capítulo 18, nós percebemos um pouco de quem é esse homem. Que homem é esse, pastor, que foi ao encontro de Jesus nessa ocasião? Ele é um homem rico. E o relato nos evangelhos diz que ele era riquíssimo, muito rico.
Ele era um homem de posição, ou seja, dentro da sociedade ele desfrutava de influência, de respeito, de fama. Ele era jovem. Não nos moldes como nós entendemos um jovem, poderia ter até mesmo 40 anos, mas porque ele estava no auge do seu vigor. Então ele era considerado como um jovem dentro da cultura hebraica. Ou seja, através desses relatos nós sabemos que ele tinha saúde. E muitos hoje estão gastando dinheiro e dinheiro atrás de saúde. Oram, estão aflitos. Ele tinha sucesso. Muitos hoje estão correndo atrás de sucesso. E ele tinha dinheiro. Muitos hoje estão correndo atrás de dinheiro. Mas então o que falta, pastor? Saúde, sucesso, dinheiro. Faltava algo, meus irmãos. Foi essa inquietação do coração desse homem que o fez ir até Jesus. Ao ouvir sobre Jesus, então ele viu ali uma oportunidade para resolver aquela crise que ele passava, aquilo que estava o incomodando, a questão da vida eterna. E ele corre até Jesus, o que muito nos chama a atenção, porque homens não corriam naquela cultura de forma pública. Era algo para crianças, era algo para pessoas que não tinham posição, ainda mais um homem rico. Era algo vergonhoso, mas ele corre. Ele corre porque era algo urgente, porque era uma busca. Eu preciso resolver, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas tem algo que não está bem no meu coração, e eu preciso resolver essa situação. Então ele se ajoelha de forma reverente diante de Jesus, e ele pergunta, o que Jesus eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a pergunta que ele faz revela a teologia dele, a má teologia dele. O que eu preciso fazer para conquistar a minha salvação? E muitos hoje ainda pensam dessa mesma forma. Muitos crentes hoje acham que vão conquistar a sua salvação por aquilo que eles podem ou deixam de fazer. E Jesus então, diante de um homem que quer saber o que fazer para resolver aquele problema, ele responde, mas ele responde de forma processual. E o verso 18 traz para nós, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus não está negando que ele é Deus, Jesus não está negando que ele é bom, não é o foco do texto. Mas Jesus está confrontando a compreensão daquele homem. Você veio até mim porque você acha que eu sou um mestre. E você, como um bom judeu, sabe que só Deus é bom. Como você me chama bom? Se eu sou somente um mestre, como você pensa e que você declarou, não tem como. Jesus já começa a confrontar as falsas compreensões e ideias que ele tinha no coração, porque todos nós, mesmo os crentes que somos, ainda temos falsas e erradas compreensões na nossa forma de pensar sobre o Senhor. O tempo todo nós estamos ajustando à luz das Sagradas Escrituras. Jesus está confrontando o pensamento daquele homem, ele não compreendia de fato quem Jesus era. E Jesus continua no verso 19, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus leva o homem à lei, Jesus nunca aboliu a lei. Jesus faz esse movimento de levar o homem à lei, de forma mais específica aos 10 mandamentos, e de forma ainda mais específica, Jesus conduz aquele homem aos mandamentos que estão na horizontal, a nossa relação com o próximo. A lei, ela conduz o homem a entender a sua necessidade de salvação, é por isso que Jesus faz esse movimento. Você quer saber como herdar a vida eterna? Deixa eu te levar para a lei, deixa eu te levar para os mandamentos. Mas o homem respondeu algo que às vezes muitos de nós responderíamos, mas de forma equivocada. Verso 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele estava preparado para ganhar uma medalha de Jesus. Ele faltava cantar o hino 26 do nosso hinário diante do espelho. Quão grande eu sou. Ele se achava muito bom. Ele se achava muito justo. Ele mostra a visão que ele tem para Jesus. Jesus, eu sou justo. Eu sou correto. Eu sou íntegro. Eu sou fiel. Muitos hoje na oração, né? Jesus, eu sou dizimista. Jesus, eu frequento a igreja. Jesus, eu tenho 10 ministérios. Jesus, eu faço isso. Eu vou na EBD. E esse homem, então, ele derrama diante de Jesus toda a sua aparente bondade. Eu estou agradando a Deus, olha como é que eu sou bom. Mas a palavra de Deus nos mostra algo totalmente diferente. Isaías, no capítulo 64, no verso 6, olha o que ele diz para nós. Uma parte do versículo. Todas
as nossas justiças são como trapo de imundícia. Pela sua bondade, pela sua justiça, pela sua obediência, você não vai acumular pontos com Deus. Deus não se impressiona com quão bom crente você é. Ele faz esse movimento. Ele demonstra ali uma confiança e uma segurança em si mesmo. Eu confio. Jesus reafirma para mim, como é que eu vou conquistar minha salvação? É pela minha bondade, né? Olha aqui como é que eu estou no caminho. Olha como é que eu sou bom, como é que eu sou obediente. Ele demonstra confiança e segurança na sua moralidade, no seu desempenho religioso. E aqui está o problema, porque essa confiança e essa segurança são algo totalmente vazio, vão e falso. E Jesus então ele continua, verso 21, e Jesus fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Jesus olha para aquele homem totalmente enganado, mas convicto naquela sua má teologia. Ele ama, ele se compadece, ele olha nos olhos de forma amorosa e continua a confrontar aquele homem e traz agora uma série de desafios. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E ao fazer esse convite, essa série de desafios, Jesus estava revelando para aquele homem mesmo o seu coração. Jesus está chamando, dá licença, deixa eu descortinar o seu coração. Deixa eu mostrar para você que esse caminho para conquistar a vida eterna que você está achando que é o caminho correto, deixa eu mostrar para você que você não é tão bom assim. Jesus mostra e revela para aquele homem que ele tinha um ídolo. E às vezes nós falamos de ídolos de religião A, religião B, mas esquecemos que às vezes nós estamos com o coração cheio de ídolos. E o dinheiro era o ídolo daquele homem. E aquele homem, ele não possuía riquezas, as riquezas possuíam aquele homem. Aquele homem não administrava ou controlava o seu dinheiro, mas o dinheiro administrava e controlava o coração do jovem rico. É o que nós vemos no verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Por que, igreja? Porque era dono de muitas propriedades. Após ser confrontado por Jesus, ele não está discutindo, ele não está questionando, ele não está questionando, ele está contrariado. E ele se entristece e vai embora. Ele está diante da melhor pessoa, da oportunidade da sua vida. Ele está diante de um tema, de uma pergunta super profunda e importante, da melhor resposta, mas ele vai embora. Uma única pessoa que foi embora pior do que chegou ao teu encontro com Jesus, por causa da sua atitude, da sua responsabilidade. Mas por que, pastor, que ele foi embora triste? Porque o dinheiro é aquilo que ele mais amava. Ele não estava disposto a renunciar a isso. E é muito importante, meus irmãos, frisar que não é porque você é crente que Jesus vai pedir você para dar sua casa, seu carro, não é isso. Jesus aqui, ele estava num caso específico, tratando o coração daquele homem, mas revelando para nós um princípio de que quando nós temos coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, aí tem um ídolo. Aquele homem confiava na sua moralidade, no dinheiro. Em que nós confiamos? Em que você fala assim, se eu perder isso, eu fico desesperado. Eu perco a noite de sono. Eu entro numa crise existencial. O quê? O que é tão importante para nós? Aquele homem confiava e construía sua vida, sua segurança no dinheiro. Ele se achava digno e Jesus mostra para ele, vai no cerne de todas as coisas, no cerne da lei e fala, e mostra para ele. O resumo de Jesus é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você não está me amando, você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Você está se achando que é tão fiel na obediência, mas o principal está falhando, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o momento de nós, como igreja, avaliarmos quais são os amores que estão competindo com o amor a Deus no nosso coração. Jesus claramente mostrou para aquele homem que ele não podia se salvar. Nem a sua riqueza, nem a sua obediência, nem a sua moralidade, posição, sucesso, religiosidade. Porque no fundo, meus irmãos, não é uma questão só do jovem rico. É uma questão que nós precisamos entender. O homem não pode se salvar, ninguém pode se salvar, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% obediente, todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores, mesmo após a conversão.
Profeta Isaías, diante de um grande encontro com Deus, Isaías capítulo 6, crente no Messias que viria, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Meus irmãos, nós somos tentados como pecadores que somos, nesse processo ainda de santificação progressiva, a construir a nossa segurança fora de Deus. Todo dia você é tentado a confiar mais em você, em outras coisas, do que em Deus. Alguns confiam no que possuem, outros no que fazem, outros no que são. O problema daquele jovem não era o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro sobre todas as coisas. É amar o dinheiro. Jesus não condena o dinheiro em si, a riqueza, mas a confiança fora dele. Porque quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus no nosso coração, e você vai conhecer e reconhecer pessoas assim. Pessoas que, nesse caso específico do texto, colocam a sua confiança no dinheiro. A pessoa passa a viver em função de ter mais. Eu quero mais, eu não estou satisfeito. Ela passa a ter dificuldade de perder. Não, eu não aceito perder. Eu sempre tenho que ganhar. Ela tem dificuldade de abençoar. Ela tem dificuldade de contribuir na obra de Deus. Ela arruma um tantão de desculpa. Mas se for ganhar alguma coisa, ela é a primeira a querer receber. Ela usufrui do ar-condicionado, ela usufrui do banco, da luz. Mas ela não pode contribuir no reino de Deus. Ah, não, mas eu estou ajudando outra pessoa. E se Deus pegar o seu salário e desse para outra pessoa? Pessoas que têm dificuldade, porque elas são pessoas que são avarentas, e isso é pecado. Mas isso também, meus irmãos, se aplica em outras coisas, onde você coloca a sua segurança, por exemplo, na sua moralidade. Olha como é que a minha família é perfeita, olha como é que eu sou santo, olha a roupa que eu visto. Na sua religiosidade. Olha como é que eu sou um crente exemplar, olha o meu desempenho, na sua reputação. Não, ninguém pode saber que eu tenho esse problema, não, minha família é uma família perfeita. Você pode colocar sua confiança na sua família, no estudo, nos projetos. E às vezes coisas acontecem para Deus te mostrar, ó, tira a confiança disso. Tira a confiança disso. No fundo, meus irmãos, o pecado é o mesmo, é idolatria, é confiança em algo que não é Deus. Aquele homem, na verdade, era alguém cego espiritualmente. Aquele homem, na verdade, ele era tão pobre, porque ele só tinha dinheiro. Era só o que ele tinha. Ele tinha inquietação, ele tinha crise, ele não tinha salvação. Ele não era dono da maior das riquezas, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele estava sinceramente convicto, vivendo uma vida totalmente errada. Ele estava fundamentado no dinheiro, na autojustiça. Mas o evangelho começa com uma verdade muito difícil. Você não pode se salvar. É por isso que nós precisamos de um Salvador. E é isso que Jesus deixa claro agora, no verso número 23 até o verso número 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus mostra, ó, tá vendo o jovem rico que vocês acabaram de presenciar? Ele confiava nas riquezas. Qualquer pessoa que confie em algo fora de Deus não pode ser salvo, porque a salvação está em confiar somente em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas os discípulos estranharam. Por quê, pastor? Porque a crença que os judeus tinham por causa de Deuteronômio era que Deus abençoaria a obediência com bênçãos materiais, e eles aplicavam a vida pessoal, e eles falavam assim: não, Jesus, você deve estar enganado, porque nós entendemos e cremos que alguém que é rico é alguém abençoado. Toda pessoa rica é alguém abençoada por Deus. Então, se esse homem é rico, ele é abençoado, como assim ele vai ficar fora do reino dos céus? Se aqueles que são abençoados por Deus, os ricos, vão ficar fora do reino dos céus, e nós? Nós que dependemos de oferta para viver. E nós que abandonamos tudo. Eles ficaram pensando. E Jesus reafirma essa verdade ilustrando, pegando o maior animal da Palestina, o menor objeto conhecido, o camelo e a agulha, e mostrando como é impossível um camelo passar pela agulha. Assim é impossível alguém que confia em algo que não seja Deus entrar no reino dos céus. O homem sem Deus sempre vai ter o movimento de colocar a sua confiança em algo. Você pode
conversar com ateus, pessoas descrentes, eles vão estabelecer um Deus na sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o cuidado com o corpo, pode ser uma conta bancária, pode ser um visto, um concurso. Eles vão eleger um Deus para o trono do seu coração, porque o trono do coração do homem não fica vazio. Então eu quero que você saiba hoje, não confie em você mesmo. Não coloque a sua confiança, porque você não pode se salvar. Você precisa de um Salvador. Você não é bom, você não é bom. Não se esqueça de que a salvação que não vale nada é uma salvação que não custa nada. E eu não estou falando aqui de um evangelho, de uma salvação por obras, e sim de renúncia e morte, porque se a salvação custou o precioso sangue de Cristo, vai nos custar renúncia. Se você quer seguir a Jesus em conforto, sem renúncia, procure outra religião, procure outra filosofia, porque o símbolo do cristianismo é a cruz. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o evangelho é morrer para nós mesmos, é renunciar a muitas coisas, inclusive de confianças e seguranças que o mundo nos oferece o tempo todo. Confie nisso, confie naquilo. Inclusive a renúncia da autoconfiança, da autojustiça. É você não achar que você é bom, é não achar que você depende de você mesmo, que você consegue. É você se render ao Salvador, Cristo Jesus. Verdades confrontadoras que aprendemos com Jesus aqui sobre a salvação. Segundo lugar, só Deus tem poder para salvar o homem. Só Deus tem poder para salvar o homem. Os discípulos, nós vimos, ficaram perplexos. Muitos do que eles pensavam estava errado. O verso 26 revela isso para nós. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Esse maravilhado mais ligado a uma questão de perplexidade. Se nem o jovem rico, alguém moral, alguém respeitado, alguém aparentemente abençoado, de sucesso, se nem aquele homem pode ser salvo, e eles estavam olhando da perspectiva humana, o que será de nós? E Jesus continua, verso 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus olha diretamente para ele, nos olhos. Jesus não foge dessas situações. E ele responde diretamente, é impossível. Não é algo difícil, não é algo improvável, não é algo raro, é impossível de se salvar. É como alguém numa areia movediça, quanto mais ele se mexe, quanto mais ele afunda, quanto mais ele se esforça, mais fica preso. E a única esperança para o homem é uma intervenção de fora. E é exatamente aqui que Jesus revela, se para o homem é impossível, não é para Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Olha o que o texto diz em Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim, você conhece esse texto? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você fosse chegar no céu e falar assim, Deus, eu estou aqui porque eu sou muito bom, você ia se gloriar. Então por isso que a salvação é pela graça. Deus nos salva para as obras, não pelas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então as obras são extremamente importantes. Mas as obras são consequência da salvação. Você não vai chegar no céu porque você é bom, que você é hora demais, não. Não. Você vai chegar no céu porque Cristo Jesus, você crê nele como seu único e suficiente Salvador. Porque a salvação é obra de Deus. É o Deus Trino. O Pai, quem em amor enviou o seu Filho. O Filho, presta atenção, meus irmãos, que é o verdadeiro jovem rico. O maior e melhor jovem rico. O justo jovem rico. Aquele que abriu mão das gloriosas riquezas e veio ao mundo, abraçando a nossa pobreza, a nossa cegueira, e viveu uma vida que nós não conseguimos viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos. E agora o Espírito Santo age regenerando, gerando arrependimento, concedendo fé, aplicando a justiça de Cristo aos eleitos, aos pecadores. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós somos adotados na grande família da fé. Nós já temos um lugar preparado para nós. Essa é a mensagem do Evangelho, nós não podemos nos salvar. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, proveu salvação para o seu povo, para os seus escolhidos. Para pessoas de todos os tipos, inclusive você e eu. Isso não é para encher a sua cabeça de conhecimento e falar assim, tá vendo, agora eu aprendi isso. Não, isso é para humilhar o seu coração. Isso é para gerar gratidão. Isso é para te encher de esperança e alegria, para você se lembrar de onde Deus te tirou. Da onde você estaria se não fosse a provisão soberana de Deus.
Porque se você está em Cristo, não foi porque você conseguiu ou mereceu, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Porque antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Tudo parte de Deus. Até a fé, ela é dom de Deus. Deus nos chama a crer, mas Ele já dá fé. Deus nos chama a nos arrependermos, mas Ele que convence. Porque é tudo sobre Ele, por Ele e por Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos. Essa é a realidade, meus irmãos. Deus agiu, Deus te escolheu, Deus te atraiu, Ele operou no seu coração. Isso elimina todo o orgulho espiritual. E você pode então descansar na obra de Deus. Quando eu não tiver forças para orar, Jesus continua sendo suficiente, o sangue de Cristo continua sendo suficiente naquela cruz. Quando eu pecar contra o Senhor, o sangue de Cristo continua sendo suficiente para me salvar. E o Espírito Santo vai me convencer e me tirar dessa queda e me levantar. Você não precisa depender e não pode depender de si mesmo. Não pode buscar uma vida espiritual na força dos seus próprios braços, porque a salvação não começa com você e não termina com você. Ela começa com Deus, continua em Deus e termina com Deus. É Ele que te sustenta e vai fazer com que você persevere até o fim. Sabe por que você vai chegar no céu? Porque Jesus vai te guiando. É como uma grande avenida, lotada de carros, e um pai que segura a mão do filho fortemente. E o filho, ao ver algo que o chama a atenção, rapidamente tira a mão. Nós várias vezes somos assim. Mas o pai com a mão forte, não deixa ele escapulir. É assim o nosso Deus. Ele vai fazer com que a gente chegue no destino final. Quando você lidar com pessoas que você ama tanto, eu tenho certeza que você ama pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza. A igreja sofre com pessoas que já estiveram, que não estão mais. Ou pessoas que não conhecem a Jesus, conhecem a religião, a religiosidade, mas não conhecem Jesus verdadeiramente. Não carregue esse peso, porque esse peso não é seu. Não morra. Não define com esse peso, achando que é pela sua força, é pela sua argumentação, porque você não salva ninguém, você não convence ninguém. Deus não só pode, como Ele salva, e você ora, e você prega, e você semeia, mas é Deus quem faz. Então, não carregue esse peso. Você entende essa verdade gloriosa? Porque se assim não fosse, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Nós não podemos nos salvar, mas Deus nos salva. A salvação é obra do Senhor do início ao fim. Isso é graça, isso é graça. Não precisamos de nenhum teólogo ou pensador, isso é o evangelho puro e simples. É o verdadeiro evangelho que tem sido adulterado por falsos profetas querendo enriquecer e manipular o povo de Deus. Estão aí fora, pregando o evangelho de entretenimento, um evangelho adulterado. Não permita que isso entre na sua casa. Não aceite esses falsos profetas pervertendo e blasfemando contra o nome do Senhor. Verdades confrontadoras que aprendemos com Jesus aqui sobre a salvação. Terceiro e último lugar, os que são salvos recebem muito mais do que deixam. Os que são salvos recebem muito mais do que deixam. Pedro fala novamente aqui em nome dos discípulos, e no verso 28 ele diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro chama a atenção de Jesus, eu quero deixar claro, Jesus. Isso que o jovem rico fez, de não abandonar as riquezas, não esquece não, tá? A gente não fez isso não. O Jesus, deixa eu lembrar o seu de novo. A gente largou tudo. Tá? Não esquece, deixa bem anotadinho aí, ó. Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. Então vem a resposta de Jesus, a partir do verso 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, ou por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Jesus deixa algo muito claro: quando alguém renuncia a algo por amor a Ele, ao evangelho, ele não está perdendo nada, ele está ganhando. É o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, tudo eu considerei como perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. O reino de Deus tem um retorno certo, e que já começa já no presente. É um investimento totalmente seguro, que rende 100%. Eu te desafio a achar algo igual ao evangelho. Te desafio. Algo mais seguro, algo que renda mais como o evangelho. A palavra de Deus mostra muitos que deixam a segurança e encontram o cuidado de Deus. Muitos que deixam família e encontram uma nova família na igreja.
Muitos irmãos aqui às vezes não são daqui e tem nessa igreja uma grande família. Eu, desde que eu comecei o ministério, não tive o privilégio, a oportunidade de pastorear próximo aos meus pais. Sempre há mais de uma hora. E sempre foi assim. O renovo de Deus sustentando a gente. Em várias ocasiões, às vezes estávamos tristes, às vezes em várias ocasiões especiais, o irmão falava, vamos lá para casa, pastor. E ocasiões onde chegava numa igreja, a gente sentia casa, e que tem sido aqui em Primavera para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quando nós largamos as coisas por amor do Evangelho, Jesus nos supre, meus irmãos. Não tenha medo de largar as coisas por causa do Evangelho de Cristo Jesus. São muitas as bênçãos terrenas que nós desfrutamos em Cristo Jesus como seus seguidores. Tem um casal de amigos nossos que estão no Paquistão, evangelizando. Quilômetros e quilômetros de distância. E como eu vejo o renovo do Senhor recompensando. Levantando para eles ali pais, mães, irmãs. E esse é o testemunho constante deles. São as bênçãos que nos perseguem, que nós desfrutamos em Cristo como seguidores de Cristo Jesus, mas Jesus também deixa claro o sabor agridoce desse lado daqui do céu. Vocês também passarão por perseguição. Nem tudo é flores. Enquanto o evangelho falsificado por aí diz que você não vai ter aflição nenhuma, só você dar sua casa, seu carro, sua casa, carro, casa, bens. O evangelho verdadeiro fala, vocês estão comigo, eu estou com vocês, mas do mundo vocês vão ter aflições. É um caminho de alegria, mas também de sofrimento. Como disse um teólogo que eu gosto muito, o sofrimento é o cálice que o povo de Deus bebe enquanto caminha rumo à glória. Quando você está sofrendo, você está se lembrando do que Cristo Jesus sofreu em seu lugar. Jesus foi um homem de dores, o nosso Senhor e Salvador sofreu. Por que você não quer sofrer? Quem é você? Quem é você para achar que você é melhor que Jesus? Nós sofreremos, meus irmãos. Mas nada se compara ao que está por vir, toda uma eternidade com Cristo Jesus. Essa é a nossa maior riqueza. Saia daqui hoje, meu irmão, com um ar de milionário, porque é isso que nós somos em Cristo Jesus. A maior riqueza nos chegou por graça e misericórdia. A eternidade com Cristo Jesus. Muitos aí estão abrindo mão de coisas porque querem enriquecer. Não é isso que o texto nos ensina. O texto diz abrir mão das coisas, não por pressão, não por medo do inferno, não por avareza, vanglória, religiosidade, mas é por amor do Evangelho e de Cristo Jesus. Aqui nós não temos um ensino da diabólica teologia da prosperidade propagada por esses homens aí de chapelão, donos de emissora, que andam de helicóptero. Não é esse evangelho que está sendo pregado aqui. Não é evangelho de família Macedo e nada do tipo. Sinagogas de Satanás que são. Deus pode salvar? Pode. Deus salva onde Ele quiser. Mas lá eles pregam um evangelho falsificado, longe do verdadeiro evangelho. O que o texto está dizendo não é barganha. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Essa era a teologia aqui que estava influenciando o jovem rico. É eu fazer para conquistar. Não. Cristo já fez tudo. Agora o que você tem em nome de Cristo Jesus é por gratidão, é por glória, é por misericórdia. Isso move o seu coração e te move a fazer, a crer, a contribuir, a andar. É algo que te impulsiona. Deus não nos dá algo porque nós merecemos, nós somos pecadores, mas Deus é um Deus abençoador. Não se esqueça disso. Às vezes nós sabemos ser abençoadores, mas quem é verdadeiramente e abundantemente abençoador é o nosso Deus. Mas tudo que vem dele vem da misericórdia, da fidelidade, da graça. Não se esqueça disso. Não é o foco, não é o objetivo, mas lembre-se, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Não tem nada melhor que se compare a servir a Jesus. Hebreus 11:6 diz assim, porque Deus é galardoador dos que o buscam, como nos lembra Hebreus aqui, galardoador dos que o buscam. Verso 31, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A lógica do reino é invertida. Ao olhar humano, aquele jovem rico estava lá no primeiro lugar do céu, sucesso, dinheiro, saúde, e Jesus fala, esse aí está longe. A lógica do reino é diferente. Pensa em Judas, andou com Jesus, administrava o dinheiro, lado a lado com Jesus, 100% com Jesus, fez a melhor seminário teológico aos pés de Jesus, 3 anos intensivos. Aí pega Paulo. Ao olhar humano, Judas estava no primeiro lugar. Mas Paulo estava longe, perseguindo a igreja de Cristo. E o que Jesus mostra depois para nós? Uma inversão total.
Na ótica do reino, tudo se inverte. E aí eu te pergunto, será que você tem buscado ser o primeiro neste mundo? Será que você tem tentado ganhar tudo aqui? Correndo atrás de coisas, de bens, e tudo você gira em torno disso, você acorda pensando nisso? Confiando em si, confiando no que faz, no que é, ao mesmo tempo que você quer servir a Jesus? Não tem como. Como nós somos privilegiados, meus irmãos, por tão grandes e gloriosas recompensas que Cristo Jesus tem para nós. Nós somos o povo mais privilegiado dessa terra. A começar por hoje, a começar quando você entrega a sua vida para Jesus e se estendendo por toda a eternidade. Jesus confronta a falsa segurança do homem e revela o poder salvador de Deus. Quais verdades nós aprendemos? O homem é incapaz de se salvar. Segundo lugar, só Deus tem poder para salvar o homem. Terceiro lugar, os que são salvos recebem muito mais do que deixam. Chama aqui o departamento de música para a gente concluir. Diante desse texto, Jesus nos mostra que o problema do coração humano é que nós confiamos em tudo, menos em Deus. Confiamos em nós mesmos, confiamos no que nós fazemos, no que possuímos. É uma realidade, é uma condição pós-queda. O homem, depois de Gênesis capítulo 3, ele é naturalmente assim. Desconfia de tudo e todos, inclusive de Deus, mas tem uma facilidade imensa de cair no conto do vigário e confiar em si mesmo e em todas as coisas que o chamam e o atraem. De ser guiado pelo canto de Ara. É isso mesmo. Infelizmente. É a realidade. E essa confiança, essa justiça, essa segurança centrada em nós mesmos não nos conduz à salvação. Ninguém chegará na eternidade e falar assim, ó, eu sou bom demais. Quão grande eu sou. Não. Assim o homem sem Deus por sua condição não pode se salvar. Mas as boas novas do Evangelho são aquilo que é impossível ao homem, Deus pode e Deus faz. Em Cristo Jesus existe segurança eterna para o seu povo eleito. E até a volta gloriosa de Cristo Jesus, nós somos desafiados a, em primeiro lugar, seja vigilante, examinando-se constantemente para não colocar a sua segurança e confiança em outras coisas, senão em Deus, como o jovem rico. Toma cuidado, para não colocar a sua confiança, a sua segurança em coisas que não em Deus. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Isso não é fruto de alguém que foi salvo verdadeiramente por Cristo Jesus, que está se santificando e matando a carne e morrendo para si mesmo. Segundo lugar, entregue aquilo que o Senhor tem te incomodado e exigido de você pela palavra dele. O Evangelho nos chama a renunciar a várias coisas, e especialmente a nossa autojustiça, a nossa autoconfiança e a falsa segurança proporcionada por ídolos. É dia de você entregar no altar do Senhor, diante da cruz de Cristo. Eu te entrego a autoconfiança, eu te entrego esse achismo que eu sou bom, eu te entrego esse achismo de que eu vou chegar no céu por mim mesmo, eu te entrego esse achismo de que eu vou conseguir restaurar minha família, meu casamento, criar meus filhos, eu te entrego todos esses ídolos que eu tenho, da minha reputação, do dinheiro, da fama, tudo isso que está competindo com Deus, eu entrego. Terceiro lugar, evangelize. Há muitos jovens ricos ao nosso redor, pessoas que confiam em si mesmos, pessoas que não confiam em Deus, e nós precisamos falar com clareza para essas pessoas. Não é Jesus te ama, é falar com essas pessoas que vocês estão perdidas, mas Deus tem um propósito, Deus tem uma novidade de vida para essas pessoas, Jesus tem salvação para ela, a mensagem completa. Deus não te criou assim, o pecado trouxe isso, esse buraco que você está tentando preencher com tantas coisas que só Deus pode preencher, mas a solução está em Cristo Jesus, Ele voltará para nos buscar, e só entra lá quem estiver confiante nele, com as vestes celestiais, e você precisa entregar a sua vida e se render a Jesus. Evangelize os jovens ricos. Em quarto e último lugar, em Cristo, mesmo diante de tantas dificuldades, eu sei que nós sofremos e passamos por aflições, que Deus traga renovo no seu coração essa noite. Nós recebemos muito mais do que nós deixamos. A verdadeira riqueza, Deus, o maior tesouro, a vida eterna. Mas menos importante, mas também disponível para nós, bênçãos terrenas. É um convite para você desfrutar. Desfrute. Desfrute daquilo que Deus tem para mim e para você, que Cristo Jesus conquistou naquela cruz. Que hoje nós não saiamos daqui, meus irmãos, tristes, como aquele jovem rico saiu, mas que nós saiamos rendidos, confiando somente em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu queria que você ficasse de pé, para nós cantarmos o refrão dessa música, e que você cante como uma oração diante do Senhor.